E nessa seção aqui da cápsula do tempo, a gente tem esse paradoxo. Olha só que interessante. Temos aqui e temos ali também, ó. Então, um brinde multiversal. Olha só que interessante. Ah, eu queria ter pegado um ângulo, tinha que ter sido aqui assim, ó. Um brinde ao multiverso. Agora, daqui não vai pegar muito. E olha só a estrutura. Olha só que estrutura interessante. Aqui eu tenho o meu setup do que eu montei. Teclado, mesa digitalizadora. E aqui eu posso colocar a música para rodar, ó. E posso também acessar o Slides e fazer arte. Aqui o Slides ele é só um exemplo. Então, eu vou fechar isso aqui. Obviamente que tem uma certa adaptação necessária aqui, ó. O Slides ele está mostrando esse input, não era para ficar mostrando, vai, fecha. Bora, amigão. Mas beleza, vamos ver se eu consigo usar alguma ferramenta. Ó, setas. O Slides talvez ele não foi o melhor exemplo. Porém, ó, vamos ver se eu consigo fazer um triângulo. Ó, fiz um triângulo. É isso que importa. Porém, o grande ponto é combinar habilidades. Então aqui, a mesa digitalizadora, o scroll, o mouse na mão esquerda e aqui na mão direita. Isso eu só consigo fazer por quê? Porque eu pratiquei a habilidade da mão esquerda. Eu sou canhoto, no caso. E eu também pratico usar o mouse com a mão esquerda. Porém, se eu fosse fazer com a mão direita, daria certo também, ó. Inclusive, eu tô mais acostumado hoje, esses dias, usando a mão esquerda do que a mão direita, porque foi a que eu estava usando para os testes. Então, eu posso vir aqui, por exemplo, eu vou acessar o Gamma. Ó. Aí aqui o teclado eu tinha que trocar de lado, mas beleza. Então, ó. Vou acessar aqui o Gamma, gerar. Vou fazer uma apresentação sobre o contexto de interface humano-computador. Interface humano-computador. Mind Machine Integration. Extended Cognition. Theory of Mind. Cognition Enhanced, Accelerated, Augmented, Extended. Beleza, esse é o tema da minha pesquisa sobre engenharia cognitiva. E aqui eu já posso explicar, apresentar um tema, eu posso colocar aqui um slide, eu posso controlar um slide por aqui. E eu vi que ele responde bem o slide, o Xbox. E a única coisa que está tendo alguma dificuldade é de tirar deixa eu ver se eu clico assim. De tirar essa visão ali do teclado, ele fica aparecendo por alguma razão. Eu vou fazer isso daqui extensivo. Eu vou colocar para fazer mais, eu vou colocar para fazer 20 cartões. E esse tipo de habilidade de guiar a mesa digitalizadora é uma coisa muito, uma experiência mesmo, é uma abstração da cognição muito, muito interessante. Acabou que eu esqueci de clicar ali para ele terminar de atualizar para 20, mas beleza, ele já vai começar a criar. E beleza. No controle, eu sei que ele tem um atalho do Select. Não é o Select, mas eu vim do PlayStation. O botão que ocupa a função do Select, que é o botão de opções do lado esquerdo. Você tem opções do lado esquerdo, direito, né? Start, direito, Select, esquerdo. E aí, beleza.
Vai lá criando. E isso daqui é super, meu, o suco, o suco. E usar a mesa digitalizadora pra mim é muito interessante porque eu gosto de escrever. Eu gosto de escrever na lousa. Tem aqui, ó, a outra área de pesquisa. Vamos ver se eu consigo fazer um 360. Ó, Human Extended Machine Cognition, a Symbiotic Relationship. Eu não coloquei aqui no termo, mas ele puxou, que é a parte de simbiose humano-computador, com base em um paper publicado nos anos 60. Que às vezes fala, nossa, simbiose, que tema, meu Deus, é do espaço sideral, do Homem-Aranha. Não, basicamente a evolução dos dois juntos. Né? E é isso. Então, simbiose é uma relação extremamente benéfica para ambos. Né? O que não pode se tornar parasitário. Esse é o grande ponto. Se um se multiplica a detrimento do outro, isso é um relacionamento parasitário. E aí pode ser um câncer, pode ser um vírus. Aqui a gente está falando sobre a natureza, mas a gente pode abstrair isso também para a sociedade. E aqui, isso daqui é muito relevante. Isso daqui é extremamente relevante, porque na época onde vivemos, onde a gente tem uma oferta extremamente alta de informação, é necessário haver sistemas cognitivos para processamento dessas informações. O nosso cérebro ele é fantástico, mas ele não foi feito para estar 24/7, cortisol, estresse, informação. Não. O cérebro do ser humano ele evoluiu catando frutas e caçando animais e depois vendo as estrelas e fazendo fogueira para comer carne de mamute que foi caçada, e parte das pessoas morreram fazendo isso. Não é todo mundo que ia caçar o mamute que voltava. Então isso entra um outro ponto, que é o quanto as comodidades e os confortos da sociedade moderna elas suprimem isso. Suprimido é o sentido de colocar uma caixa assim e apertar, evitar a exploração do seu potencial. Então, assim, cara, o sedentarismo ele é uma coisa muito terrível no mundo moderno. Né? Ele é necessário pra gente deixar de ser caçador-coletor, né? Mas da forma que a gente tem hoje é um absurdo. Um exemplo disso é o filme Wall-E. O filme Wall-E, ele mostra um exemplo de como a sociedade pode se tornar ao ter tudo automatizado sem esforço, né? O problema não é automatizar, o problema é você dedicar o seu tempo economizado a ser preguiçoso, inútil e ser um sabe, um void, um sem nada naquele momento. Então, a tecnologia ela não vem para substituir as pessoas, ela vem para substituir tarefas manuais das pessoas e abrir espaço para explorarmos nossos potenciais. Só que, né, não, assim como tudo, não é tão bem divulgado, né? Então, às vezes nem os próprios caras que estão fazendo a tecnologia sabem como ela vai ser usada fora do contexto comercial. Então, a inteligência artificial como tecnologia que permite esse relacionamento de simbiose humano-computador, ela é fantástica. Ela é fantástica no sentido de que a gente pode externalizar processamento de dados neurais. Olha só que pesadíssimo isso. Antes as pessoas precisavam escrever manualmente para fazer cálculos sobre o movimento dos planetas. Na época do Newton ele fez isso. Hoje em dia não, hoje em dia você tem uma função do Excel que faz esse cálculo. Se você quiser escrever, beleza. Mas você pode usar o Excel, você pode usar uma biblioteca, você pode usar Machine Learning, você pode usar um grandíssimo conjunto de ferramentas para abstrair isso. Ou seja, se você precisa fazer o processamento sobre o movimento dos planetas, isso é um exemplo, né? O mesmo tipo de cálculo para o movimento dos planetas se é utilizado para você fazer a avaliação sobre a qualidade e a saúde de uma peça de maquinário, uma máquina industrial. Você faz leituras em frequência muito alta sobre a rotação e o som.
E aí, com base nisso, você consegue saber sobre a saúde daquele componente. É o mesmo cálculo feito para os planetas. O mesmo que está em cima está embaixo. Então, isso é excelentemente fantástico da gente conectar os pontos, né? Ó, posso até, quando eu terminar de retomar minha habilidade de design gráfico, agora eu estou na parte da robótica, coloquei meu chapéu de engineer e é isso. Em breve eu vou tirar a certificação da AI 102, que eu estou postergando há eras, e tudo bem, né? E aí eu vou colocar o chapéu mesmo, né, de engenheiro. Agora eu vou colocar o chapéu, estou já com o chapéu de analista de dados, fiz os treinamentos para Excel, estou fazendo conteúdo do Power BI. Para mim não é uma coisa tão grande assim, né, o chapéu da análise de dados, porque eu já trabalhei diretamente com isso, é um tema que eu conheço, que eu domino, é isso. Sei do que eu sei do que eu não sei, e disso eu sei que eu sei. De engenharia, de inteligência artificial, tem que escrever código e tal, e faz muito tempo que eu não escrevo código. Excel tinha 6 anos que eu não usava. E beleza, e assim, surgiu a oportunidade, eu sabia que dava, fui lá e fiz e deu, né? Falei que dava certo, fiz dar certo, deu certo, pumba. É o mago, implacável. E não é todo tema que dá pra gente fazer isso. Esse é o grande ponto sobre saber do seu potencial, da sua limitação atual. Não é porque a gente não conseguiu fazer algo em um dado momento que é impossível pro resto da vida, né? A vida, o tempo ele é implacável, tanto para bem quanto para mal. Qualquer coisa que a gente se dedica, a gente evolui, se você tiver como objetivo na sua prática a evolução. E aí aqui eu posso fazer uns desenhos, depois editar, ou eu posso pagar para alguém editar. E aí eu consigo externalizar a atividade neural cognitiva de processar esse vídeo em artefatos visuais para engajamento e melhor entendimento sobre os temas abordados. Eu estou me mantendo atento aqui ao tempo para sempre no final de 1 minuto, 2, 3, eu fazer e fechar, porque aí depois eu consigo fazer o corte e tá liso, né? Depois que eu ver o vídeo e revisar, eu sei que eu tenho áreas ali que, pronto, A, B, corta, exporta, dá pra fazer até só por atalho de teclado, que eu já sei, eu já soube, eu já sei, está em algum lugar da memória, fazer isso no Premiere. E fantástico, ó. Aqui ó, agora a gente vem pra cá e olha isso, olha só que da hora. Daqui da forma que eu tô, deixa eu ver aqui, acho que fica melhor pra mostrar com a caneta e tal. Então ó, vamos lá, vamos aqui ó, vou arrastar lá pra cima, arrastei, 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 vou apresentar. Eu não sei como deixar o navegador em tela inteira pelo teclado, isso é um ponto. Mas beleza, olha só, e aqui já dá pra fazer uma prática de idioma. Se eu conseguir trazer bem pra cá, ó. Pronto. Olha só, já é uma prática de idioma. E aí, se eu conseguir ver aqui também, olha só. From human-computer interfaces to cognition augmentation, the future of mind-machine integration. Join us on a journey exploring how the relationship between humans and technology is evolving beyond traditional interfaces into an era where our cognitive abilities are enhanced, extended, and augmented through sophisticated mind-machine integration. Da interface humano-computador à cognição aumentada. O futuro da integração mente-máquina. Junte-se a nós em uma jornada explorando como o relacionamento entre humanos e tecnologia está evoluindo além das interfaces tradicionais em uma era onde nossas habilidades cognitivas são melhoradas, estendidas e aumentadas através de integrações sofisticadas mente-máquina. Olha esse storytelling, essa oratória. Eu fico muito contente quando eu consigo fazer assim. E aí, olha só, tá ali, ó. The Dawn of Human Computer Interaction, HCI, Mind Machine Integration. E, nossa, cara, olha só que legal. Se for possível, eu clicar pra cá e ele mover. Vamos ver se eu apertar aqui. Não faz nada. Se eu tivesse um atalho,
Como, por exemplo, o pressionar 2 assim, que nem o mouse, dava pra fazer. Que não dá, então vou passar no teclado. Ó, beleza. Aqui eu só vou passar um pouco os slides. Olha só que bonito. Empathy, understanding, connection. Olha só que legal. E é isso, cara. Tem que ser solarpunk, tem que ser... Ó, desafios éticos e filosóficos. Identidade e limites. Conforme a cognição estende além dos nossos corpos, questões filosóficas surgem. Where does the self and technology begin? How do we define personal identity when parts of our cognitive processes reside in external systems? Pesado, pesado. Olha só. Assim, conforme a cognição estende além dos nossos corpos, questões filosóficas surgem. Onde o self e a tecnologia começam? O que é o self? Já começa por aí. O self é um tema de filosofia. E é importantíssimo a gente saber sobre, porque senão a gente corre o risco de perder a nossa própria identidade, nosso senso de identidade. E é isso. Eu não vou entrar tanto na parte de psicologia agora. Não é só um desafio filosófico, é um desafio psicológico também. Sempre, aqui é um relato pessoal, sempre que eu tenho uma ideia muito, muito assim fora da caixa, eu tenho minhas práticas, né, tipo de concentração, de meditação, todo. Eu tenho o meu lado místico, assim como todo mundo deveria ter. Todo mundo tem que ter conjunto de crenças que te fortalecem como indivíduo. Esse é o ponto, né? As crenças, elas não devem ser limitantes, elas têm que ser expoentes, elas têm que ser potenciantes, potenciadoras, né? Elas têm que ser um elevado a, não um dividido por. Então, fica aqui, né? E Wim Hof, resiliência, estoicismo, tudo isso, tudo. Psicologia, fundamental psicologia, a gente entender quem somos, né? O que somos, quais as partes do que somos, né? Porque como ser biológico, o ser humano ele tem pelo menos 3 partes da mente, que são o cérebro reptiliano, primordial, principal, inicial, que é a parte que cuida da sobrevivência. A gente tem a parte de emoções e a parte de processamento de linguagem e números. Só essa última fala linguagem. Então, assim, 2/3 do cérebro não processam com base em idioma. É sensação. Então, a intuição ela não é só uma coisa mística, abstrata, esotérica. Não, a intuição ela é um resultado do seu processamento biológico te gerando uma resposta. Mas você tem que saber ler a resposta. Você tem que saber ler aquele determinado tipo de linguagem. Não é uma linguagem falada, né? É como, por exemplo, uma linguagem corporal. É literalmente isso, a linguagem corporal. Só que é um nível além, né? A linguagem corporal ela é consciente. Ela tem um nível de consciência ali para a linguagem corporal. A gente pode despertar consciência sobre a linguagem corporal e também sobre a linguagem tem um termo em inglês para isso. Huberman Lab. Andrew Huberman fala bastante sobre esses temas. Eu comecei aprendendo neurociência com ele. Sempre que eu tenho um tempo assim, eu volto para acompanhar. Inclusive amanhã ele faz episódio, então vou tentar acompanhar. E tudo isso é assim... é o próximo grande limiar da nossa geração. Eu acho que em todos os anos, até hoje, não teve algo dessa forma, porque hoje a gente consegue externalizar partes do que a gente tem como mente, do self, persona. Por exemplo, eu posso fazer uma simulação da minha versão esportista falando com a minha versão cientista, porque, de fato, existem. Eu posso fazer a minha versão designer falando com a minha versão dev. Eu posso fazer a minha versão de fato, né? Dá pra fazer isso. Mas essa minha versão, ela é o quê? Ela é um arquétipo digital daquilo. Ela é uma representação, ela não é aquilo. Ela é uma versão do que a tecnologia pode fazer. Então esse é o grande ponto de você não se diluir tanto
entre a sua identidade, né? O lance da extensão cognitiva, ela não é necessariamente diluição, ela é extensão, literalmente. Ela é um mar que se abre, assim, é como pensar no Big Bang. O Big Bang não existe menos coisas conforme ele se estende. Ele só estende por mais espaço, mas é a mesma quantidade, né? É diferente de você jogar água. Então, conforme você tem um container cheio de água, você joga a água, a cada distância que ele passa, a quantidade de água reduz. Então, chega um ponto que você já se dilui, fica invisível ao olho nu, né? E não é isso. Não é isso, mas é um concern, é uma característica a se ter em mente e se praticar sobre o tema, né? E a coisa que não acontece, então se deixar, é isso, né? A sociedade vai para onde? Essa é a grande pergunta, né? Se a tecnologia, se os recursos não são usados de forma sustentável, para onde vamos, para onde vai as coisas? Talvez não na nossa geração, mas assim, se a gente só consome e destrói o ambiente, a gente é um vírus, a gente é um câncer. Então, não é tão difícil ser uma pessoa legal, né? Todas as religiões, todos os grandes magos, os grandes profetas, os grandes pessoas iluminadas têm esse tipo de pensamento que elas vão atrás. Por exemplo, grande mago Jesus Cristo, é isso, é sobre ser uma pessoa legal. E você usar do seu ambiente, da sua plataforma, para fazer alguma evolução, alguma diferença, né? A gente vai mudar o mundo de uma vez? Não, mas não precisa. O que precisa são alguns data points, algumas sementinhas para que o futuro possa florescer melhor. E uma forma disso, no meu momento, é compartilhar sobre esse tema, que é o uso saudável de tecnologia e inteligência artificial. Porque pode ser muito ruim, pode ser muito o oposto de saudável, que é o caso do brain rot, que eu vi começar, eu acompanhei, eu ficava e é a pior coisa que você pode fazer para sua mente, é jogar o seu tempo e a sua mente fora nesse tipo de coisa. É literalmente deteriorar, assim. Porque é estímulo sem processo, sem resposta real. Ficar vendo mídia social por mídia social sem interagir, sem fazer nada, só ver e fazer isso, ele é a pior coisa que a gente pode fazer com a nossa mente. Faz muito mais sentido você ir pro mato, ficar só, você não vai fazer nada. Você já não tá fazendo nada. Você tá olhando, você não tá fazendo nada. Você tá mexendo no celular e você tá fazendo scrolling, você não tá fazendo nada. Esse é o grande ponto. Né? Não é ativo, não é nada. É literalmente stand-by, jogar fora. Então, faz muito mais sentido fazer qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa. Você já tá no celular? Pesquisa algum tema. Escuta uma música. Fala com alguém, interage. Né? Usa o cérebro para atingir alguma finalidade. Não deixa ele apodrecer, porque senão causa Alzheimer também, né? Então, esse é um grande risco também da nossa geração, que é no acumulado desse uso desenfreado de tecnologia de forma, a palavra é o oposto de saudável, desse saudável, de forma maléfica ao cérebro, de forma que maléfico também é porque as empresas elas capitalizam na desgraça das pessoas, então é bem maléfico sim, mas danífico de forma, é isso, é a expressão que eu estou tentando utilizar de forma negativa, né? O oposto de saudável, cara, é autodestrutivo, enfim. Então a gente tem que saber utilizar, e a partir de agora eu vou começar a compartilhar ideias e insights justamente esse formato aqui. Terminei de gravar, vou compartilhar e é isso, né? Não precisa seguir nenhuma regra. E outra, mídia social é só uma versão, é uma abstração de quem a gente é, né? Não é, eu não sou essa versão, isso que está sendo reproduzido aqui agora, nessa tela de celular. Não, eu, no dado momento que esse vídeo for visto, eu estou fazendo qualquer outra coisa da minha vida. Esse tempo aqui já passou. Então, essa é outra coisa que as pessoas infelizmente,
não giram a chave. Eu também demorei muito para girar a chave, que mídia social não é a realidade. A internet não é a realidade. Nem o que a gente vê é a realidade de fato. Por quê? O que a gente vê de realidade é uma abstração do que o cérebro consegue processar. Existem cores que a gente não vê. A gente só vê algo entre o infravermelho e o ultravioleta. Mas tem animais, tem insetos que enxergam outras cores. E aí entra o ponto, né? O que é superior ou inferior, etc, etc e tal. Mas existem formas de cognição e cada forma de cognição, de inteligência, ela processa e interpreta o mundo da forma delas. Por exemplo, as plantas. As plantas não têm necessariamente um cérebro, mas elas existem, elas vivem, elas têm alguma cognição, sim, ao nível biológico delas. Bactérias têm algum tipo de cognição, proteína tem algum tipo de cognição imbuída ali dentro para realizar aquele processo, né? E aí o cognição que eu falo é assim, nesse caso, né, do que ele tá no limiar entre o vivo e o não vivo, o orgânico e inorgânico, é um conjunto de procedimentos que são realizados, né? Biologicamente ali que geram a possibilidade da vida e gerando a possibilidade da vida com aquela infraestrutura que foi montada, você tem a percepção da realidade. Então, por exemplo, o ser humano ele evoluiu para ficar na Terra. Mas e o ser que evoluiu para ficar na água e que evoluiu para ficar no céu, né? São formas de cognição totalmente diferentes. Tanto que o vertigem que a gente sente ao ver um vídeo da visão de pássaro, tem um termo para isso, eu esqueci agora, da vertigem. Por quê? Porque não é algo que faz parte da nossa visão, da nossa percepção, o cérebro não está acostumado, ele consegue se acostumar sim, né? A gente consegue se acostumar a pilotar drone, mas a visão de um drone ela causa vertigem, né? Realidade virtual causa vertigem, geralmente. Realidade virtual é um tema de pesquisa também forte, eu já trabalhei com o tema, fiz projetos bem interessantes, fiz um projeto muito legal com um time de R&D, então chapéu de cientista, de novo, e é isso, a gente, quando eu falo a gente, eu me refiro a mim, as minhas versões, e as minhas versões são esses exemplos de vídeos, são os dias, né? Então, se compara você com 5 anos atrás, é outra versão, não tem como. Se você é a mesma pessoa de 5 anos atrás, provavelmente daqui a 5 anos você vai ser a mesma versão de hoje, que é a mesma versão de 10 anos atrás. Progressivamente, né? Então não, a gente tem que de fato evoluir, né? E eu gosto de criar formas de abstrair temas que trazem o poder para mim, né? Então, quando a gente traz a narrativa pra gente, quando a gente se distancia da narrativa, aqui já é um pouco de psicologia, é mais fácil de lidar com os temas. Tem temas que são extremamente difíceis e complexos, e se distanciar um pouco, sair do protagonista, né, ele ajuda muito. Às vezes você quer resolver tudo, você quer ser o herói, e não dá pra ser o herói em tudo. Muitas coisas é mais heróico deixar o protagonismo do que tentar ser o cara que vai lá e resolver tudo e simplesmente falar, beleza, tô aqui, precisar de mim, eu vou contribuir com o que for possível. Mas é isso. Esse é o fundamento da diplomacia, né? Que é sábio, o homem, o ser, a pessoa que reconhece suas capacidades e seus limites. Sabe o homem que sabe o que não sabe, além daquilo que ele sabe. E sábio também é aquele que sabe muito bem aquilo que sabe. Isso lembra uma frase que é o do Polímata. E aí eu vou fazer os 1 minuto finais aqui falando sobre polimatia, que é justamente a base que me levou a fazer isso daqui. O que é polimatia? Curiosidade. Grandes polímatas. Leonardo da Vinci, Isaac Newton, Carl Sagan, Paracelsus, Michael Faraday, Richard Feynman, Albert Einstein, Oppenheimer. A grande maioria dos cientistas eles navegam da polimatia dentro dos números, mas também entre as artes, né? Da Vinci, Michelangelo, Donatello, Dante Alighieri, Cervantes, Descartes, Pitágoras. E a curiosidade, ela é o que move. E você consegue fazer conexões entre diversos temas. Então, explorar
a curiosidade é descobrir quem a gente pode se tornar. Então, vamos todos nessa jornada mágica do mago.